Oi, gente, eu sou a Grace, sou psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental. Hoje nós iremos falar sobre o Setembro Amarelo e, consequentemente, sobre o suicídio. Provavelmente, esse mês vocês já devem ter visto em alguma rede social, algum meio de comunicação, que nós estamos na campanha do Setembro Amarelo. Vocês sabem, a importância do Setembro Amarelo? A campanha do Setembro Amarelo, ela existe, para trazer informação para as pessoas sobre o tema tão tabu ainda hoje, que é o suicídio, Então, o objetivo dessa campanha é trazer um pouco de informação, desconstrução do mito, que a gente não pode falar sobre suicídio. Na verdade, é o contrário, nós devemos falar sobre o suicídio justamente para oferecer apoio e acolhimento a essas pessoas. Bom, a Grace começou falando da questão do suicídio, desse tabu que é falar sobre o suicídio. E a gente entende que o suicídio hoje é um problema de saúde pública. E por ser assim, ele precisa ser de informação. Como a gente tem muitas informações, muitas propagandas como prevenir dengue, prevenir tuberculose, sarampo, vacinação, etc. É importante a gente falar sobre suicídio e, com isso, entender um pouco mais as definições, porque a gente percebe que tem comportamento suicida, ideação suicida, tentativas e suicídio consumado. O comportamento suicida ele vai englobar todos os outros, a ideação, a tentativa e o suicídio consumado. O suicídio consumado é quando a pessoa consegue chegar à morte, Ela traz para si, comete consigo mesma, conscientemente, atos que podem trazer como consequência a morte. As tentativas é quando não chega na consumação, E a ideação é qualquer ideia, qualquer plano que a pessoa consiga construir a respeito disso. Bom, por que a gente fala sobre suicídio? Os dados ultimamente são muito alarmantes. Quando a gente vai pesquisar na OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, os dados chegam a um suicídio a cada 40 segundos e uma tentativa a cada 2 segundos. Isso é muita coisa. Cada vez que a gente fala aqui, cada segundo que vai passando é uma tentativa e chegando a uma morte. E é importante também perceber que geralmente em 90% dos casos as tentativas e suicídios estão relacionados com transtornos mentais, principalmente depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Outro dado importante é perceber que as faixas etárias são as mais diversas, não tem uma específica, mas as mais atingidas são entre 15 e 29 anos e a partir dos 70 anos de idade. Outro dado também muito importante é que os suicídios consumados são maiores em homens e as tentativas em mulheres. Provavelmente vocês já perceberam que o simbolismo do Setembro Amarelo é uma fita amarela, E de onde vem a escolha dessa cor amarela? Em 1994, um jovem nos Estados Unidos, ele se matou, ele cometeu um suicídio e ele tinha uma ligação muito forte com o amarelo. O carro dele era amarelo, era um Mustang amarelo, E a partir desse momento, os pais não tiveram a oportunidade de conversar e tentar de alguma maneira ajudar o filho, porque ele não conversava sobre os próprios problemas. Então foi distribuído no funeral dele cartões, 500 cartões, com os pais orientando aquelas pessoas para que, se caso elas estivessem passando por algum problema, era para elas não se omitirem, era para elas conversarem com alguém, exporem o que elas estavam sentindo. O que eu quero trazer com isso para você que está nos vendo agora é a importância de falar sobre o que a gente sente, é a importância de eleger alguém para conversar sobre os seus problemas. Não ficar guardando tudo só para você, porque muito embora a gente tenha problemas e ache que o nosso problema não é um problema de fato, não é um problema que é considerado um problema pelos outros, Se aquilo ali traz dor, traz sofrimento, traz angústia, traz algum tipo de paralisação, ele é um problema grande na sua vida. É imprescindível que quando a gente tem algum problema, alguma coisa está nos incomodando muito, a gente percebe que está com pensamentos repetitivos ou alguma chateação recorrente, aquilo ali não vai embora, a gente procura ajuda terapêutica,
Se a gente começa a sentir sintomas físicos, é interessante a gente procurar um psiquiatra, mas nunca desmerecer o que a gente está sentindo. Em questão do suicídio, a ajuda, no caso, é uma equipe multidisciplinar. Quem são essas pessoas, né? São profissionais da saúde, como enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, entre outros, que poderão auxiliá-lo nesse processo para poder se entender, para poder perceber qual o processo, o que te levou até esse momento, né? Não só você, mas se alguém estiver ao seu redor passando por algum problema e você não sabe como ajudar, ajude essa pessoa encontrando um profissional que possa auxiliá-lo. E aí, gente, como que a gente pode ajudar alguém que está com ideação suicida, alguém que tem pensamentos suicidas, né? Falando da terapia propriamente dita, nós psicólogos temos mecanismos, ferramentas, protocolos que podem auxiliar alguém que está passando por uma dificuldade emocional como essa, né? Algo que é tão profundo, tão intenso. Mas a terapia, ela vem auxiliar, né, para a pessoa entender os processos pelos quais ela está passando, né, saber em que nível de pensamento que essas angústias estão, dar sentido para esses problemas, né, desconstruir um pouco do que a gente não vê mais como fatores que podem mudar. Muitas vezes a desesperança aparece justamente por não acreditar que o meu problema vai ser solucionado de alguma maneira, que eu não vou conseguir sair do buraco no qual eu estou, que a minha vida não tem outras alternativas. Então a terapia, ela vem justamente para fazer a gente começar a entender onde a gente está, para onde que a gente quer ir, como eu própria estou atuando, né, diante das dificuldades, dos problemas que eu tenho, como eu os enfrento. Então a terapia, ela serve justamente para desconstruir e tentar organizar essa bagunça emocional. Com o protocolo que a Grace trouxe, é importante a gente observar alguns fatores que aumentam, né, a gente chama de fatores de risco, que aumentam a probabilidade de ocorrer o suicídio. Desemprego, problemas financeiros, problemas familiares, orientação sexual, falta de compreensão. Às vezes a gente sente que não está sendo compreendido, então isso vai aumentando aos poucos o risco do suicídio. Então é importante a gente observar. Entre esses fatores existem vários outros. Nós profissionais da saúde vamos tentar minimizar esses fatores de risco e vamos aumentar, ou seja, vamos fortalecer os fatores de proteção, que são as redes de apoio, como por exemplo os amigos, a família. Como que a gente vai poder agir com essas pessoas? No caso, o atendimento nunca é só com o suicida, né? Sim, com a família toda, com quem puder, o amigo que estiver mais próximo, que puder auxiliar. Entre outros, a gente também vai trabalhar a questão de como agir com essa pessoa em caso de crise. A gente vai poder auxiliar sempre tendo telefones de emergência, como por exemplo, alguém de confiança que a pessoa possa ligar quando estiver percebendo que está entrando numa crise. Inclusive, podemos colocar aí o próprio psicólogo e o próprio psiquiatra, né? E além disso, telefones como o da CVV. Além da CVV, a gente pode contar com outros fatores de proteção, que seriam apoios familiares, amigos, algum relacionamento significativo, questão religiosa, cultural, de etnia, e principalmente se a pessoa tiver acesso à saúde mental. É importante, gente, deixar muito claro, né, que nós não devemos desmerecer, desvalidar os nossos problemas. Então, se você está incomodado, se você tem se sentido triste, se você tem se sentido desanimado, desesperançoso, converse com alguém, procure ajuda, né, orientação médica, psicológica, converse com um amigo, mas não deixe de falar sobre o que você está sentindo. Além disso, também é importante perceber que esse diálogo sobre o suicídio ele precisa acontecer em qualquer momento, porque às vezes a pessoa pode estar passando pelo problema e não fala a respeito. É importante haver o diálogo a respeito do suicídio, porque é saúde pública é informação. Não deixe de conversar a respeito. A pessoa do lado pode estar passando por algum problema e pode não estar querendo falar, ou com alguma dificuldade em colocar isso para as pessoas, por vergonha, por medo,
por julgamento de si mesmo. Por isso, gente, né, se você está passando por algum problema, se você está passando por alguma dificuldade, até mesmo de se colocar, de se abrir com alguém, é importante demais que você saiba que o seu problema também é um problema. Qualquer problema, por mais irrelevante que ele pareça ser, mas te tire da sua rotina habitual, te deixe mais desanimado, mais apático, mais sem esperança do que o normal, né, do que o que a gente considera normal, porque um desânimo, um dia ruim todo mundo tem, né? Mas um longo período de dias ruins, um longo período sem querer fazer nada, sem ter vontade de fazer nada, sem ver sentido em nada, não é bom, né? Então, se você se identificou ou identificou alguém nesse vídeo, procure ajuda, ofereça ajuda. Desejamos a você uma ótima metamorfose.